Eu acho que o mindset que eu falo é saber ajustar o pensamento para dar certo. Porque o erro que nos mata, talvez, no meio do caminho, é não estar preparado. Preparação é tudo. O mindset que eu vivo falando também, tem vários pontos que vão compor esse mindset, mas uma autoconsciência, a gente tem que saber o que a gente já domina, o que a gente não domina, pegar esses pontos e buscar o conhecimento direcionado a eles. Vou falar a minha opinião. Se eu quero ser compositor de música, eu tenho que entender de música. Essa é a minha opinião, gente. Assim, tem muita gente que, o cara é compositor, ele é só letrista e deu muito certo. Tudo certo, tá certo também. Mas eu defendo que o compositor que vai ter mais chance de se manter nesse mercado competitivo é o cara que vai dedicar tempo para suprir todas as suas deficiências nas diversas áreas. Você não precisa ser um cara que toca violão ou toca piano para fazer gravações de instrumento, que domine o instrumento. Não é isso, mas o compositor que sabe harmonia básica se diferencia. Porque quando você tô falando de questão de conhecimento, tá? Quando você tá numa situação de compor e você tem noção de um campo harmônico ou de uma sequência de acordes que funciona e você consegue fazer, por mais simples que seja, você tem ali uma possibilidade de soltar a sua criatividade. Fácil, né? Porque é só você pegar um violão e pensar, não, eu vou exercitar aqui alguma coisa e começar a brincar com a sua voz em cima daquilo, brincar com o tempo daquilo. Você começa a criar a partir dali. Então, o que é isso? É uma preparação que você está tendo, é um conhecimento que você, como compositor, mesmo que iniciando, colocou para você. Mas já tem que saber, por isso que eu falo do mindset, que a preparação, a fundação da casa, né? O alicerce do compositor, que eu falei numa outra live bem detalhado sobre essas coisas, é onde eu acredito que seja o ponto de partida. E vou falar mais, não só para o compositor que está começando, não. Será que a gente conhece música o suficiente? Será que essa ferramenta da música não é fundamental para eu me tornar um super compositor? Para eu sair fora da caixa? Para eu entender que as divisões de ritmo que faz parte do conhecimento de música, aquilo faz todo sentido logo ali, quando eu precisar utilizar numa criação, quando eu estiver num problema, eu preciso solucionar um problema musical que eu travei numa música num determinado ponto. Aí ou a gente fica exercitando, jogando ideias e demora, às vezes, quando trava é complicado, né? Ou a gente também tem um pouco de conhecimento daquilo que está acontecendo na música naquele momento e aplica técnicas. E diz, legal, ok, estamos nesse ponto da música, ótimo, a harmonia, os acordes, né? A harmonia, gente, sempre que eu falar harmonia, são acordes, sequência harmônica, harmonia, tá? Os acordes estão fazendo tal coisa, deixa eu pensar. Se eu utilizar o ponto de partida desse lugar aqui, da tríade, gente, e assim, não é um bicho de 7 cabeças, é simplesmente, cada acorde básico é formado por 3 notas, é só eu conseguir identificar essas 3 notas de um acorde e tentar começar por uma delas. Aí, claro, que vem outros truques, que são você utilizar notas intermediárias, mas não tem muito mistério também, mas você está aplicando uma técnica, um conhecimento para solucionar um ponto de travamento, que nem o Wendel falou que está 3, 4 meses numa crise criativa. Se você buscar exercitar em cima de um campo harmônico ou de um acorde mesmo, você vai saber, vai ter uma solução, vai ter um caminho para ir. Isso é aplicar conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, fica mais fácil, é só aplicar aquilo que a gente sabe. Digo assim, composição tem que ser instintiva? Tem que ser instintiva, sim, eu faço também, todo mundo aqui faz, de soltar, improvisar e fazer. Mas na verdade, se você faz isso, em determinado momento você tá vendo que a sua música tá muito igual, tá muito parecido, tá não sei o quê, você tem N possibilidades de ferramentas, de conhecimento de música, que você vai dizer assim, tá, bom, mas se eu fizer tal coisa, eu vou ir para esse outro caminho aqui e isso vai dar uma cor diferente para minha música. Legal, vai dar uma quebra, vai dar dinâmica, vai tirar minha música de um ponto e levar para outro onde ninguém estaria esperando. Aquela música que seria mais uma música parecida, boa, com outras coisas, daqui a pouco ela sai para um outro caminho, uma música que chama a atenção, sabe? E a mesma coisa, não só da ferramenta música, é entender de ferramenta de língua, ferramentas linguísticas. Entender poucas coisas já ajudam. Eu dei exemplos de figuras de linguagem de som, né? Isso para a questão de linguística. E é super simples, mas a gente tem que
que tirar um tempo para ler, para estudar essas coisas, pensando, sabe como? Que eu vou utilizar essa ferramenta na minha música e a minha música vai ficar melhor. Eu vou me diferenciar com essas coisas. É esse o ponto que eu acredito que o compositor iniciante deveria pensar. A maioria das pessoas pensa isso, né? Eu quero acertar na loteria, minha música, eu vou fazer uma música, duas aqui e vai cair lá na Marília Mendonça. A Ivete vai gravar. E não é assim que vai acontecer. Eu acho que a gente ter essa consciência muda todo o jogo. E se eu tenho consciência de que eu preciso ser bom naquilo, eu vou estudar. Eu acredito que profissional sensacional é o cara que estuda, que se dedica e que tem consciência daquilo que precisa fazer.